Vamos observar um pouquinho mais a palavra de Deus hoje e vamos refletir naquilo que o Senhor tem a nos entregar hoje, né? Tantas vezes nós temos ouvido a palavra, tantas vezes a gente tem observado ela, mas precisamos não só ouvir a palavra, precisamos meditar nela, precisamos ver o que Deus tem para você. Você precisa perguntar para a palavra: o que o Senhor quer dizer para mim, pessoalmente, intimamente? Isso nos leva a entender como nós nos relaciona com o Criador. O relacionamento entre você e o Criador. Esse é o tema de hoje. Vamos imaginar que você acorda em uma manhã ensolarada, imagine aí, com um clima ameno, e você vai sentar-se a uma mesa no jardim, rodeado de plantas, de flores de diversas espécies, com toda a sua família reunida. Imagina. Sinta o aroma do café em suas narinas, acompanhadas com o cheiro de um pão bem quentinho. Pense aí, saído do forno, somado a um bolo de chocolate com cobertura e recheio. Veja que também há sucos de graviola, de laranja, de acerola, de uva, com torradas, biscoitos, doce de leite, doce de goiaba, doce de coco. Talvez você goste de alguns desses. Juntamente com mousses de maracujá, de limão, de abacaxi. Além de tudo isso, a presença das pessoas que você mais ama. Por exemplo, você com seus pais, você com seu cônjuge, você com seus filhos, você com seus netos. E tudo isso sem celular e sem tablet, sem internet. Já pensou? Que coisa maravilhosa! Tudo isso é realmente importante. Importante, nos traz uma grande satisfação, uma alegria indescritível. Mas para que isso realmente seja magnífico e glorioso, é quando você se reúne todos os dias com o Criador. Todos os dias da sua vida, você, além destas maravilhas que Deus pode lhe dar, uma das coisas mais importantes da sua vida é se reunir todo dia, todos os dias, com o Criador. Agora, por outro lado, outra perspectiva. Imagine que você acorda pela manhã, enquanto todos continuam dormindo, bem cedinho. Você se arruma rapidamente para não chegar atrasado ao seu trabalho. Por isso não há tempo para tomar nem um café em casa. Então, alguns filhos pequenos estudam cedo e também têm que se levantarem, mas você não os vê, porque você sai antes. Logo depois que você sai, as crianças levantam, a sua esposa vai cuidar, vai arrumar as crianças, vai preparar o café, e elas saem um pouco atrasadas, até comendo um pedaço de pão no caminho. Isso acontece todos os dias. Como nós podemos comparar a comunhão que eu tenho com Deus, a comunhão que você tem com o Criador? Qual a forma que você pode comparar a comunhão, a presença de Deus em sua vida? No primeiro momento, na primeira perspectiva ou na segunda? Nós sabemos que mais que provável que o nosso relacionamento com Deus é da mesma forma, da segunda forma. É dessa forma que a maioria de nós encara a presença de Deus em nossas vidas. Não paramos para ter comunhão com Ele. Vivemos em uma correria tremenda,
E o nosso tempo parece ser limitado demais para nós tomarmos um café com Deus, com Cristo. Diante disso, irmãos, eu quero refletir com vocês mais um pouco acerca de como nós podemos ter um relacionamento íntimo com o Criador. Se pensarmos em Deus, em seu motivo em relação à criação. Presta atenção. Salvação é uma dádiva que conhecemos pouco acerca do mistério. Deus tem nos revelado, tem nos mostrado a importância da salvação, que deve ser desenvolvida diariamente. Vocês já sabem disso, a gente já ouviu muito sobre isso. Temos uma herança incorruptível. Diante de qualquer herança que podemos ter neste mundo, esta é a incorruptível. Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Devemos uma vida que se conforma a essa gloriosa esperança. A minha vida tem que ser uma expressão de louvor a Deus, pelo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo que Ele tem feito em sua vida. Se pensarmos em Deus e seu motivo em relação à criação, nós podemos fazer vários questionamentos. Nós podemos perguntar, por que Ele nos criou? Nós podemos perguntar, Ele não criou, nós podemos pensar, ou fazer uma afirmativa, Ele não criou simplesmente para criar. Simplesmente criou e deixou para lá. Não. Deus cria o homem, Deus cria os anjos, toda a sua criação. Agora vamos pensar. O primeiro pensamento que nós temos é que parece que Deus estava solitário. Parece que Ele precisava de ter um relacionamento com a sua criação. Agora observe que o relacionamento de Deus com sua criação, ou principalmente com o homem, que é a imagem e semelhança dele, nós podemos observar em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28 a 30, a primeira conversa registrada entre Deus e a sua criação. Imagina um Deus transcendente, um Deus que é acima de todas as coisas, chega a ter um relacionamento com a sua criação. Abra lá em Gênesis, não é nesse texto que a gente vai falar, observar essa mensagem de hoje, mas é um texto que a gente serve como base para a gente entender o relacionamento desde o início. Gênesis 1, 28 a 30 diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Versículo 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Eu estou providenciando mantimento, alimento para vocês. Versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Você percebe que não há respostas dessa comunicação? Você percebe que é uma comunicação unilateral? Agora, lógico, quando a gente começa a ler as Escrituras, principalmente a partir de Gênesis, você começa a perceber que Deus, Ele vai melhorando a sua comunicação com o homem. Agora, uma comunicação bilateral, uma comunicação recíproca, onde Deus começa a falar com o homem e o homem responde, é num contexto totalmente adverso àquilo que era dentro da vontade de Deus.
Ele sabia que o homem ia desobedecer. Ele deixou que o homem tomasse sua própria decisão. E então ele conversa mais com o homem, mas de uma forma, num contexto na qual não foi de grande alegria, principalmente para o homem. Foi após a queda que há um diálogo entre o homem, Deus e o homem, Deus e a mulher, Deus e a serpente. Capítulo 3, versículo 9 a 12. Versículo 9 a 12 do capítulo 3 diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Nosso relacionamento com Deus tem que ser bilateral. Não adianta a gente conversar com Deus somente e não ouvir a sua voz. Nós precisamos ter esse relacionamento bilateral. A pergunta é: qual o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Como você se relaciona com o Criador, aquele que você não vê, mas aquele que existe? Para isso, nós vamos ler, e agora a gente vai entrar para o texto que a gente vai analisar, que está em Gênesis capítulo 5. Quando a gente lê, toda vez que você entra na genealogia, você acha que aquilo ali não tem muita importância, né? Genealogia é uma coisa que vai relatando a descendência, principalmente, e aí a gente vê, no capítulo 5 de Gênesis, os descendentes de Adão. Capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalei. Depois de que gerou a Maalalei, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalei viveu 75 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalalei 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalei foram 890 anos e 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 75 anos e gerou a Matusalém.
andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, onde nunca podemos fugir, estamos aqui nesta noite para Te pedir que o Senhor esteja nos abençoando com a Tua palavra. Usa Teu servo, que necessita plenamente da Tua ajuda, para que venhamos a compreender, para que venhamos a entender, meditar nela e usar em nossas vidas. Senhor, nos abençoe, tenha compaixão de cada um de nós. A Sua longanimidade é demais, mas sabemos que o Senhor é justo. Precisamos da Tua misericórdia todos os dias. Mesmo assim, o Senhor em ter nos dado a salvação que nos basta, o Senhor ainda nos dá oportunidade de vida em abundância. Que venhamos a compreender todas essas coisas em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Notou que na narrativa, quando a gente fica lendo e repetindo, e morreu, e teve filhos, e morreu, e viveu até tantos anos, e morreu, quando chega em Enoque, a gente vê uma grande diferença. É interessante a gente notar essa diferença que nos envolve, que nos dá um alento. Nós podemos entender isso. Você pode andar com Deus. Você pode andar com Deus. Este espantoso parágrafo, ele brilha. Porque quando você está até enfadado de ler, repetir. Quantas pessoas já falaram isso? Quando eu leio genealogia, às vezes eu fico cansado, eu fico com sono. Eu abro a boca. Mas quando você chega nesse versículo 22, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você pode andar com Deus. A simplicidade dessa repetida expressão, andou Enoque com Deus. Enoque já era a 7ª geração de Adão. Ele foi elogiado por Deus nessa expressão, andou com Deus. Expressão de relacionamento pessoal, expressão de intimidade. Andar com Deus significa ser íntimo dele. Ele é meu melhor amigo. Ele é um amigo das horas mais difíceis da minha vida. É aquele que tem todas as soluções para a minha vida. É Ele que é sábio, que vai me dar todas as informações necessárias para me andar corretamente diante da Sua presença. Moisés, ele expressou de uma forma bem interessante a importância desse relacionamento. É a inspiração do próprio Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus vai, e justamente nesse ponto ele diz, olha, ele andou com Deus. E Moisés expressa a voz de Deus ali nas Escrituras, em Gênesis. É interessante você notar isso. E o que implica isso para a minha vida? Nós precisamos entender o que significa andar com Deus. Será que eu posso andar com Deus? Ou será que eu ando com Deus realmente? A ação de Enoque em ser piedoso não foi depois do nascimento de Metusalém. Olha, eu vou ser piedoso porque meu filho nasceu.
Que maravilha eu ter meu filho. Então agora eu vou ser piedoso, vou ser grato a Deus. Não, não foi. Isso começou antes dele receber a dádiva de ser pai. Isso você tem que observar. Não é porque eu ganho alguma coisa de Deus que eu vou começar a ser piedoso, que eu vou começar a ser mais, eu vou olhar mais para Deus, eu vou observá-lo mais, eu vou obedecê-lo mais. Eu não preciso ganhar nada de Deus a mais do que a salvação, para mim ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Enoque, ele já o era. Seu filho foi o homem que mais viveu na terra, Metusalém. Nós sabemos disso. E ele morreu no mesmo ano que aconteceu o dilúvio. Interessante. No mesmo ano que aconteceu o dilúvio, Metusalém morreu. Antes de Enoque, antes e bem antes, como eu falei, Enoque andou com Deus, e isso é uma réplica de continuou vivendo. Dos versículos 19 e 26 a gente vê isso. Enoque teve a experiência de ser levado vivo para o céu. Já pensou nisso? Assim como aconteceria também com Elias. Esse lapso da história, essa ênfase de algumas pessoas que foram levadas vivas, é algo interessantíssimo que nos chama muito a atenção. Tá? Isso não vai acontecer com muitas pessoas, mas é interessante você observar. Porque dentre vários descendentes de Adão, Enoque, um dos poucos que andou com Deus, foi um dos poucos, foi um dos poucos que andou com Deus. Ele andou com Deus antes do nascimento do seu filho, ele andou com Deus depois do nascimento de Metusalém, ele andou com Deus durante toda a sua vida, 365 anos, e foi junto dele para sempre. Mas você diz assim, e aí? O que tem a ver Enoque, ou a vida de Enoque, ou essa experiência conosco? Primeiro nós temos que entender que a atitude de Enoque em andar com Deus proporcionou estar com Deus eternamente. Veja bem, ele andou com Deus e por esse motivo isso foi proporcionado a ele andar com Deus eternamente. E há uma alegria indizível em andar com Deus. Você já pensou? Você já pensou como é maravilhoso andar com Deus? Agora, também, por outro lado, há uma tristeza indescritível em não andar com Deus. Fale com uma pessoa que não tem Deus no coração para você ver como ela é cheia de angústia, de tristeza, sem ter nenhuma perspectiva de vida eterna, sem ter nenhuma perspectiva de alguém que possa ajudá-lo. Às vezes, aquelas pessoas passam também uma aparência errada, eles tentam transmitir que estão bem, mas na realidade o vazio que está no seu coração continua constantemente, até que Deus, na sua misericórdia e graça, o alcance. Mas vamos entender, será que para você é motivo de tristeza encontrá-lo por apenas 3 horas na semana? Será que é motivo de tristeza para você encontrar Deus apenas 3 horas na semana? Porque muitos de nós só chegamos na presença de Deus, no nosso ponto de vista, é claro, quando nós estamos na igreja. E isso é um tempo mais ou menos de 3 horas. É um tempo que eu gasto para louvar a Deus, para ouvir a sua palavra, para meditar nela, só nesse momento. Será que isso é suficiente para me dizer, eu ando com Deus? Sabe de uma coisa? Esse discurso aqui do pregador tem sido difícil a cada dia. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que não é necessário andar com Deus todos os dias. Eu só preciso tirar um tempinho na semana para chegar na presença dele e dizer, Senhor, me desculpa aí, eu estava muito atarefado,
Eu não tive tempo de chegar com o Senhor. Eu não tive tempo de tomar um cafezinho com o Senhor. Eu estou aqui pedindo perdão, sim. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. É assim que nós agimos. Dia após dia, semanas após semanas, meses após meses, anos após anos. É muito diferente de uma pessoa que fala com Deus todos os dias. A igreja de Cristo tem sido abalada por causa disso. Nós temos enxergado o sofrimento mais do que antes, ou mais do que toda a história. Nós estamos preocupados com nós mesmos, conosco, todos os dias. Nós não olhamos mais para o outro. Nós não olhamos para o irmão, porque o meu problema é maior do que o dele. E esquecemos de Deus. Sabe quando é que você se aproxima mais de Deus? Somente quando você está aflito. E muito aflito. Quando você recebe uma notícia de uma saúde horrível para você, e você se apega muito mais a Deus. Você quer estar perto dele, você quer ler a palavra, você quer ouvir a voz dele, você ora constantemente, você pede oração, você tenta fazer de tudo para se aproximar mais de Deus. Mas no momentos de aflições, Enoque, ele conheceu somente a vida. Você já percebeu que Enoque não enfrentou a morte? Você já passou por experiência com seus entes queridos da morte? Todos nós, a maioria de nós, há uma probabilidade muito grande de enfrentarmos a morte. Mas é interessante lembrar, irmãos, que alguns de nós conhecerão somente a vida. Você já pensou nisso? Se Cristo voltar hoje, você não passa pela morte. E como é que eu enxergo isso e vivo uma vida cristã plena, confiando em Deus e saber que mesmo eu morrendo estarei com Cristo, e se Cristo voltar hoje eu estarei com Ele e não passarei pela morte, assim como Enoque, como Elias. A palavra de Deus nos chama a atenção para a gente refletir nela e ver como está a nossa vida e como encaramos a presença de Deus em nossas vidas. Eu não posso dizer que ando com Deus se eu vivo de qualquer jeito, se eu só o busco quando eu preciso, se eu só tenho tempo para Ele num domingo de adoração, porque a minha mente, o meu coração tem que estar conectado com Deus constantemente. Isso não há um impedimento de eu estar louvando a Deus em minha mente, de eu estar meditando na palavra em minha mente, onde eu estiver. Não há limites para você expressar o amor de Deus que está em você, está no teu coração, para as outras pessoas. O problema é como está o nosso coração, porque não é comportamento que vai dizer quem você é. Porque você pode tentar mascarar o seu comportamento diante das pessoas, mas o coração diante de Deus não se esconde nada. E nós temos problemas sérios em nossos corações que precisamos resolver. Conhecendo quem é Deus, você andaria com Ele? Que pergunta esquisita, pastor. Se eu conheço a Deus, eu andaria com Ele? O que implica andar com Deus? Implica muitas coisas. Implica abstinência de algumas coisas. Implica mudança de atitudes, mudanças de temperamento até. Mudança de forma de ver a vida, mudança de relacionamento. E implica muitas coisas. Conhecendo o que Deus já fez por você, você deixaria de andar com Deus? Você já pensou o que Deus fez por você? Será que diante disso, você reconhecendo que Deus lhe deu a salvação,
que ninguém pode comprar, que ninguém pode chegar e pedir conscientemente. Na realidade, não. Porque é Deus quem dá gratuitamente. Você já pensou o que Deus fez por você, o que Ele tem feito na sua vida? E você já avaliou se diante de tudo que Deus fez por você, você ainda o deixaria? Foram o que muitos discípulos fizeram com Jesus. Eles andaram com Jesus, aproveitaram o máximo de Jesus, curas, alimento, mas em certo momento eles abandonaram Jesus. Aí você diz assim: não, mas eu nunca abandono Deus. Não, eu nunca tenho feito isso. Mas em nossas atitudes, muitas e muitas vezes eu tenho abandonado Deus. E eu nem percebo, sabe por quê? Por causa da insensibilidade, por causa de achar que se eu for para a igreja somente no domingo já é suficiente. Se eu ler, fazer um devocionalzinho na semana já é suficiente. Não é assim, não é para isso que Deus nos chamou. Conhecendo quem Deus é, você gostaria de ser mais achegado ao Criador? Essa é a pergunta importante. Se eu sei quem é o meu Criador, se eu sei quem Ele é, Todo-Poderoso, eu anseio, eu tenho sede de ir até Ele. Eu tenho sede de conhecer mais. Mas sabe de uma coisa? Eu me preocupo muito com outras coisas. Conhecer outras coisas, mais e mais do que, muito acima, um conhecimento muito acima, que é um conhecimento do mundo em relação a Deus. A gente vinha discutindo sobre isso um pouco no carro. Às vezes, nós nos preocupamos muito com o academicismo, a minha profissão, que é importante. E eu disse: olha, jovem, mesmo que você tenha que estudar muito para tirar uma nota boa numa prova, você não deve trocar e colocar somente isso como objetivo na sua vida, sem olhar para as Escrituras, sem pedir a Deus proteção, ajuda, sabedoria, sem orar antes, sem ter um tempo com Deus antes. Porque eu estou tão corrido na minha vida que eu vou, amanhã tem prova, eu preciso passar a noite estudando, mas eu não lembro de orar, eu não lembro de pedir a sabedoria de Deus para que eu venha entender aquilo que eu vou fazer. Então eu não coloco Deus em primeiro lugar, eu deixo Ele sempre por último, e às vezes eu até o esqueço. Aí você estuda, tira uma nota boa, diz: eu tirei 10. 10 você tirou para os homens, mas para Deus você tira 0. E o que vale mais para a eternidade? E eu não estou dizendo, eu repito, que você deve deixar de estudar para poder servir a Deus. Não, você pode fazer as duas coisas. Agora você precisa conciliar as coisas. Quando eu vou sair de casa, eu preciso pedir a Deus. Cada passo que eu dou, eu preciso chegar a Deus. Eu preciso viver na presença de Deus constantemente, porque Ele está presente em nós. E dependemos dEle totalmente. Então, nós temos o mesmo privilégio de desenvolver esse relacionamento, e até maior do que Enoque. Você está entendendo? Sabe que você está na presença de pessoas que você ama? Os americanos, eles têm uma norma, uma regra. O jovem estuda, crentes, descrentes, todo mundo. Quando eles entram na universidade, os pais dizem assim: até logo não, diz adeus, porque eles vão viver a vida deles. Eles não estarão mais com eles, mesmo se eles não casarem, eles têm que viver a vida deles. Então ele entra na universidade, termina a faculdade, vai ter sua profissão e vai viver a vida deles.
vai ter seu apartamento, sua casa, seu lugar. Ele não volta mais para casa. Os americanos que veio para cá, eles observaram a nossa cultura e viram que muitos filhos continuam na casa dos pais, mesmo passando de 30 anos, por exemplo. E ele achou impressionante. E ele teve que voltar para os Estados Unidos, e lá, os filhos que já estavam todos encaminhados, um casado, outro na universidade terminando, e ele estava sem os filhos em casa, de repente começaram a chegar na casa dele. E ele ficou contente porque ele diz assim, e ele entrou em contato com ele e disse assim: meus filhos estão em casa, que maravilha! Uma coisa inédita para ele. Estar na presença daqueles que nós amamos é coisa fantástica. Eu tenho passado por isso agora recentemente. Os filhos estavam todos em casa, almoçando, participando, orando. Rapaz, é coisa incrível. Você imagina você estar na presença de Deus todos os dias, tendo um relacionamento com Ele com intimidade. Segunda coisa, você não pode estar pensando que está andando com Deus. Você tem que avaliar a sua vida. Ficamos até tarde assistindo algo, não é? Ou na internet, tardíssimo, e acorda cansado no outro dia. Nós gastamos tempo e tempo com outras coisas. E depois nós dizemos: não, eu ando na presença de Deus. Alguns acordam cedo para falar com o Criador, sim, mas fazem isso até por obrigação. Eita, eu tenho que fazer isso. Eita, eu tenho que falar com Deus. O pastor disse lá que eu tenho que falar com Deus, então eu vou falar. Então ele se esforça ao máximo, acorda cedo e vai falar com Deus, fazendo sua meditação, Não é dessa forma que você tem que fazer. E também não quero ser legalista e dizer que você tem que fazer isso só pela manhã. Você pode fazer qualquer hora. Agora entendam, irmãos. Nós temos eventos temporais. Nós participamos de coisas temporais, que faz parte da nossa vida social. Não tem como. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas que não condizem com a minha vida cristã. Mas a nossa vida cristã não acontece só dentro da igreja, ela acontece onde você estiver, porque você é templo do Espírito Santo. Eu preciso exercer a minha vida cristã aonde eu estiver. Em qualquer lugar que eu esteja, eu sou um cristão, representante de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Eu preciso refletir Cristo. Então não vem com essa desculpa: porque eu passo a semana toda no trabalho, eu não tenho contato com Deus. É a sua mente, é o seu coração. Então, os eventos temporais não nos impedem de estar na presença de Deus, de andar com Deus. Nós temos que pensar nas coisas eternas. E eu posso pensar nas coisas eternas todo o tempo na minha vida. Eu não vou pensar nas coisas eternas só quando eu vou para a igreja. Olha, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o culto de oração, porque lá eu vou orar. Não, você tem que orar em todo lugar, em todo tempo. Eu vou lá adorar o Senhor. Você adora quando você acorda pela manhã na segunda-feira. E você continua adorando no final do domingo. Você continua adorando. Porque você foi feito para isso. Você foi chamado para isso. Você foi resgatado para isso. E se eu não faço isso, o que eu estou fazendo? Eu sou cristão dessa forma? É difícil para quem trabalha de noite, às vezes. Mas nada é impossível. Porque você pode estar sempre com a mente voltada para Deus, mesmo fazendo outras coisas. Mas você precisa ter um tempo também especial. Entra no seu quarto e ora ao Senhor. É difícil para uma mãe que tem filhos. Eu tenho a experiência de uma mãe, lá em casa, uma mãe que diz assim: eita, com esse menino eu não consigo fazer nada. Né? Imagina se eu tivesse 2, 3. Já pensou? É difícil, né? Mas não é impossível. Eu não posso limitar o meu relacionamento com Deus no meu cotidiano, na minha vida. Porque não dá. Eu começo a arranjar desculpas.
Eu começo a colocar barreiras, e eu vou me acostumando com isso, e me acostumando, daqui a pouco eu estou longe de Deus e nem percebo. Não, eu estou fazendo alguma coisa, então tá bom. Mas não é impossível encontrar uma hora para passar tempo com Deus. Terceiro, você anda com Deus buscando as coisas lá do alto. Veja bem, eu não ando com Deus se eu não tiver um relacionamento com Ele no sentido de conhecê-lo. Eu não posso andar com uma pessoa se eu não conheço. Você anda com alguém que você não conhece? Assim, ó, vamos andar juntos aqui. Você não fala nada, eu não falo nada. Tá certo? O que acontece nesse sentido? Acontece absolutamente nada, você não tem um relacionamento com essa pessoa. Ou ao contrário, eu ando com uma pessoa que é totalmente errada, e eu tenho um relacionamento com essa pessoa. O que ela faz, eu começo a copiar o que ela faz. E daqui a pouco eu estou totalmente errado em minha vida. Agora, eu só posso andar com Deus buscando as coisas lá do alto. Como é que eu busco as coisas lá do alto se eu tenho que buscar as coisas aqui da terra? O meu relacionamento horizontal não interfere no meu relacionamento vertical. Eu não posso dizer que o meu cotidiano, a minha vida, a minha correria vai impedir de eu ter um relacionamento com Deus. Eu não posso criar essas barreiras. Considere o que Paulo disse lá em Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Abram lá os seus livros. Você anda com Deus buscando as coisas lá do alto. Eu preciso olhar para o alto. Eu não posso viver somente neste mundo. Eu tenho que ver as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, as coisas que as pessoas dizem assim, não existe, isso é a história. Deus não existe. Mas eu sei que Deus existe, porque eu existo, porque você existe. E a nossa vida espiritual, ela é mais importante que a nossa vida material. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 2 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Veja bem, se você já nasceu de novo, você tem necessariamente, naturalmente, você tem que buscar as coisas lá do alto. É uma coisa natural. Você teve um novo nascimento, agora você tem uma nova visão, você tem uma nova perspectiva, você tem uma nova vontade de crescer em Cristo Jesus. Isso é natural demais. Eu vou para a igreja porque eu vibro em ir para a igreja. Eu vou ler a palavra porque eu vibro em ouvir a voz de Deus. Eu vou orar a Ele porque eu vibro em falar com Ele. Agora, eu não estou nem aí, eu vou fazer o que eu posso. Isso não é uma atitude de cristão. Mas pastor, eu tenho que correr atrás do meu sustento. Não impede de você ter um relacionamento íntimo com Deus. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Cristo vive nas coisas lá do alto, assentado à direita, à destra de Deus, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Você não vai somente buscar, você tem que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É muito claro esse versículo. Não existe interpretação, ela é clara. Deus fala através de Paulo aos Colossenses, fala através de Paulo a nós, dizendo: olha, é muito claro, você tem que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, não as daqui da terra. E eu repito, a sua vida cotidiana, os seus estudos, o seu trabalho, tem que ser feito, isso é natural. Mas eu não posso deixar de buscar as coisas lá do alto. Os ouvintes de Paulo não eram super espirituais. Não, os ouvintes de Paulo eram iguais a nós. A igreja de Colossenses era iguais, as pessoas eram iguais a nós. Não existe essa diferença. Eu não sou igual a Paulo. Sim, você é igual a Paulo. Jesus veio e ficou igual a nós, sem pecado, claro.
Mas a gente não pode ficar colocando algumas... Não, eu não sou igual a fulano. Fulano é mais espiritual que eu. Né? Você não tem esse negócio, né? Você é mais espiritual. Pastor é mais espiritual que eu. Vamos pedir para ele orar. Não existe isso, irmãos. Não existe essa coisa. Nós somos iguais perante Deus. Existem funções diferentes, sim. Mas eu não posso dizer, fulano é mais espiritual que eu. Agora, sim, existe uma diferença. Existe uma diferença. É a diligência. É a vontade de servir, a vontade de buscar, a alegria de fazer as coisas. E essa alegria tem que ser natural, porque vem de Deus, é o Espírito de Deus que faz isso em nós. Agora, se eu não tenho nenhum prazer nessas coisas, eu não estou andando com Deus. Se eu não tenho prazer em vir à igreja, se eu não tenho prazer em usar os meios da graça para crescer espiritualmente, se eu passo 10 anos na igreja e eu sou a mesma pessoa, não mudei em absolutamente nada, não fiz nada para Deus, em gratidão a Deus, tem algo errado na sua vida. Se eu falto tanto à igreja, eu tenho um problema sério, porque a igreja é o meio da graça, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o lugar onde Deus preparou para o exercício cristão. Não existe outro lugar a não ser a igreja. Não é o templo em si, o templo é só um lugar onde a gente se abriga, mas somos nós que somos igreja, vocês sabem disso. Mas como é que eu sei disso e eu vou agir toda a vida do mesmo jeito, naquele marasmo, naquela dificuldade, naquele cansaço? Porque às vezes nós fazemos alguma coisa para Deus e dizemos, já fiz demais. Senhor, coloca na minha conta aí, porque eu já fiz muito, então serve aí para um mês. Você está entendendo? Nós somos assim, se brincarmos. Está entendendo? Você faz uma coisa hoje, por exemplo, um exemplo bem claro. Se tem um evento muito bom num sábado, quando é no domingo de manhã, eu fiquei tão cansado que eu não venho para a escola dominical. Você está errado nisso. É melhor você não estar, você maneirar mais a questão do evento do sábado, para você estar aqui, numa escola dominical e no culto de adoração. Você precisa saber ponderar as coisas na sua vida cristã. Agora, Paulo não queria lançar culpa em nós. Ele não está dizendo, olha, vocês são culpados. Não. Porque ele sabe, nós sabemos que é o Espírito de Deus que está em você, que move você. Agora, se o Espírito está adormecido, entristecido, a culpa é sua. É sua. Porque ele não te move, porque você não está buscando aí. Então, veja bem, ele estava dizendo, pense em quem vocês são. Quem são vocês? Filhos de Deus? Cristãos? Discípulos de Cristo? Onde você encontra a alegria e a realização? Nas coisas desta vida? Não é nas coisas desta vida. Nós temos a satisfação de entender que tudo que nós temos e tudo que nós buscamos, encontramos e recebemos vem de Deus. Agora, eu colocar toda a minha vida na satisfação daquilo que eu recebi nesta vida e dizer assim, isso daqui me basta, que é importante, eu tenho que colocar toda a minha vida nisso daqui, eu estou perdido. Porque eu estou vivendo somente esta vida. Pastor, você está sendo radical demais. Estou não, é a palavra de Deus que diz isso. Pastor, mas tem um monte de igreja aí que você faz o que você quiser. Esse é o problema. Um monte de igreja que você entra e sai, ninguém dá satisfação, você não dá satisfação a ninguém. Você canta, dança, pula, se esperneia e todo mundo acha bonito. Você fala um monte de besteira e ninguém está nem aí. Tem um monte de igreja assim. Da onde provém tudo isso? De um relacionamento genuíno com Deus. Uma vida voltada para Deus. Uma hora com Deus não é um cumprimento de Colossenses 1 e 2. Pastor, eu só tenho uma hora, então vou usar essa hora aqui.
Muitos têm esse tempo, mas quando saem ao trabalho esquece. Por exemplo, terminou o domingo, pronto, já fiz minha obrigação. Amanhã é o meu dia de branco, amanhã é o dia da batalha, eu vou para a batalha. Não é assim, irmãos. O tempo dedicado a Deus provê um relacionamento durante todo o dia. Isso deve ser o objeto do nosso desejo. É algo que nós necessitamos como um alimento, nós sabemos disso. É o que a gente leu lá no Salmo 42, olha o versículo 1 e 2. Salmo 42, 1 e 2. Quando o salmista ele faz uma comparação da busca daquilo que ele mais necessita, que ele mais anseia, da sede que ele tem. Salmo 42, 1 e 2 diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando? Quando eu vou fazer isso? Quando eu tiver tempo? Você tem que fazer agora. Só quando eu tenho tempo eu vou chegar na tua presença, Senhor. Ele está na tua presença, você está na presença todo o tempo. E Isaías 26:9 diz uma coisa paralela, bem parecida. Isaías 26:9, olha lá. Isaías 26:9 diz o seguinte: como minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Eu não tenho tempo para buscar, eu não meço tempo para buscar a Deus, para ter um relacionamento com Ele. Jesus orava de madrugada. Quando chamava os outros para orar, eles dormiam. Nós dormimos também, muitas vezes. Eu não vou acordar de manhã de madrugada para orar. Sim, mas se eu tenho só esse tempo para orar, por que não? Não, mas eu vou cansar mais. Pelo contrário, Deus vai lhe dar um alívio necessário. O que a gente aprende com tudo isso, irmãos? Primeiro nós temos que entender que Deus baixou. Ele veio tão baixo para cuidar da nossa fé tão frágil. Se nós olharmos para os puritanos, sabe o que eles faziam? Eles escreviam um diário todos os dias. Diário já diz, diário. Relatando o relacionamento com Deus. Hoje pela manhã eu acordei e falei com Deus. Deus me respondeu na sua palavra. Deus me fez isso. Ele me deu a condição de eu ir trabalhar hoje. Deus me livrou de um problema e tal. Então eles anotavam isso. Sabe por quê? Não é porque eles esqueciam, não. É porque eles queriam ver. Eles queriam sentir aquilo que Deus estava fazendo com ele. Que ele era grato a Deus constantemente. Eles faziam isso como um ato de gratidão. Sabe o que acontece conosco? Deus faz uma coisa boa hoje, quando é no outro dia a gente esquece. E a gente chora, a gente reclama, a gente pede, a gente murmura, e Deus faz de novo. Mas no outro dia eu esqueço. Sabe por quê? Porque eu não anoto. E eu disse para você, você tem que anotar as coisas de Deus. Para buscar as coisas lá do alto, você tem que anotar. Mas eu não tenho essa questão de diário, é coisa de criança ou coisa de adolescente. Não, os puritanos faziam isso. As práticas corporativas, irmãos, que são os meios da graça, a pregação da palavra, a ceia do Senhor, onde nós usamos os nossos 5 sentidos, nós vemos aquele simbolismo, nós ouvimos a palavra de Deus, nós sentimos quando estamos comendo pão e o cálice, bebendo do cálice, nós tocamos, nós sentimos o cheiro. A sua santificação ela é progressiva e ela está em Cristo. E esse desenvolvimento depende de seu relacionamento com Ele. Temos que ser semelhantes a Ele.
Esse é o nosso objetivo, é o objetivo de Deus. Pensar os pensamentos dele. Quando você lê Isaías, ele diz, mas os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus e tal. Mas ele está falando de judeus que estavam se afastando de Deus constantemente. Nós temos que buscar os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Eu preciso ter na mente aquilo que Deus quer que eu seja em minha vida. Nós temos que ser semelhantes a Ele, nós temos que pensar como Ele, nós temos que imitar o seu caráter, os frutos do Espírito. Mas como nós fazemos isso? Andando com Ele. A santidade não é um caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Às vezes nós queremos ser santos para chegar a Cristo, mas é Cristo que está em nós, é que nos dá condições para nós sermos santos. Temos que viver e agir com Ele. Ele gostaria que nós vivêssemos assim. Nós não glorificamos tanto a Deus através de expressões eloquentes, de jeito nenhum. Eu não vou glorificar a Deus tentando mostrar quem eu não sou. Eu preciso glorificar a Deus e mostrar quem eu sou, mas uma pessoa grata ao Senhor. Uma associação promove santificação, é a igreja. A igreja não pode ser desprezada. Os desigrejados hoje estão abandonando a igreja porque eles acham que a igreja tem um monte de erros. Mas é a igreja que nos proporciona o nosso crescimento. E o evangelismo é andar com Cristo também. Se eu não evangelizo, se eu não falo de Cristo para as outras pessoas, eu não estou andando com Cristo. Como você gasta o seu tempo? Onde está o seu coração? Nós temos que exercer a nossa obediência. Uma obediência não forçada. Uma obediência que não vem de um líder carrasco, um líder que quer tentar persuadir as pessoas a um erro, ou fazer aquilo que as pessoas não podem fazer. Eu não posso, como líder espiritual de vocês, chegar e dizer assim, façam o que vocês não conseguem fazer. Mas pastor, eu não consigo ler a Bíblia. É o seu coração. Mas eu estou cansado, pastor. Mas arranje um tempo onde você peça a Deus descanso, refrigério da sua alma, e Ele lhe dará o necessário para você refletir na palavra dEle. Mas quando eu vou, eu só tenho tempo para ler de noite. E quando eu começo a ler, principalmente quando eu chego na genealogia, eu durmo. Somos assim. Quando eu vou para a igreja, eu durmo. Estou cansado demais. Eu preciso orar ao Senhor, pedir constantemente que Ele nos dê, que Ele me dê forças. E aí, quando nós orarmos verdadeiramente, veja bem, orar faz parte de uma coisa completa que você tem que fazer. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu preciso orar, é a primeira metade da minha vida. Veja bem, aliás, é necessário que a gente ore mais. Se fosse possível, dentro das 24 horas, você oraria 12 horas. Sabe por quê? Porque quanto mais você tem problemas para resolver, mais você tem que orar. E é interessante que quem fazia isso era Lutero. Lutero dizia o seguinte: amanhã eu estarei muito ocupado, mas eu tenho que separar mais uma hora para a oração. Se ele já orava 3 horas por dia, 4 horas por dia, ele, na sua ocupação maior do outro dia, ele pedia a Deus para dar mais uma hora de oração, e não uma hora para ele poder fazer as coisas que na sua ocupação. O problema é esse. Nós deixamos de orar porque estamos ocupados demais, e deixando de orar, eu não estou falando com Deus. Nós deixamos de ler a palavra, lemos muito pouco, e quando eu deixo de ler a palavra, eu não estou ouvindo Deus. Se eu não estou ouvindo Deus, se eu não estou falando com Ele, eu não ando com Ele. Você tem que andar com Deus.
Senhor nosso Deus e Pai, que nós venhamos a entender, Senhor, isso não é exigência Tua, isso é um ensino profundo, na qual o ser humano tem se afastado tanto do Senhor, e tem trocado os valores em suas vidas, tem feito coisas que te desagradam constantemente, e na maioria das vezes nem percebem que estão desagradando a Ti, ó Deus. Nos perdoa. E eu sei, ó Deus, que se somos filhos, o Senhor nos corrige. E se o Senhor nos corrige com o fogo da sua purificação, nós sofremos. E se nós sofremos é para a honra e glória do Senhor. Então, Senhor, que nós venhamos a reconhecer os nossos erros antes que venhamos a Te desagradar, para que o Senhor não pese a mão na vida de cada um de nós. Nos perdoa, Senhor. Usa, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, para nos aperfeiçoar a cada dia, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém. Em nome de Cristo.